Graça e paz. Contar a minha experiência. A experiência que eu tive hoje, ela foi bem terrível. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, e quando eu fui na experiência, eu sei que rapidamente, irmãos, na minha frente, eu via 2 demônios. Um parecia uma cobra, mas só que aonde era para ser a cabeça, eu via um corpo, como se fosse de uma pessoa, mas só que o rosto era diferente, era como se fosse toda desfigurada, parecia assim que tinha sido queimada. E o outro, eu via um escorpião, e na hora, assim que eu pensei que eu ia para a guerra, e os anjos do Senhor apareciam para mim, e na hora que eu fazia a pergunta para eles respondiam, eles me levavam ao céu. Chegava no céu, o Senhor, ele falava comigo, e ele falava assim que ele queria mostrar algo para mim. E eu ia, irmão, eu descia até uma cidade, e nessa cidade eu começava a ver as pessoas correndo, como se eles estivessem assim, fugindo de algo ou de alguém, e era muita gente correndo para um lado e para o outro. E quando eu olhava assim para o céu, eu começava a ver assim uma escuridão, parecia assim que aquilo ia se tornando assim um breu, não dava de enxergar muita coisa, e muita gente correndo. Eu olhava malmente assim, eu via umas pessoas caindo no chão, e as outras pessoas que estavam correndo pisavam em cima dela. E eu via aquela pessoa toda ensanguentada, irmão. Parece assim que tinham espocado ela, de bater nela de tanta porrada. Mas só que ela tinha sido pisoteada. E era muita gente correndo para um lado e para o outro. E aquela escuridão ia tomando conta daquela cidade. E nessa hora que o anjo me tirava, ele me levava acima. Quando eu olhava assim de cima, irmão, eu via assim que aquelas pessoas, elas começaram a se revoltar. E eu perguntava dele, eu falava, por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão brigando entre si? Ele falava assim, é para eles sobreviverem, é por isso que eles estão fazendo isso. Mas eu falava, por quê? Mas por que isso? Ele falava assim, vai chegar um tempo que vai vir as trevas sobre a terra, e tudo isso que você vê claro vai se tornar escuro. Você não vai ver mais a luz do dia, ele falava para mim. Irmãos, eu via como se a terra se dividisse em pedaços, e eu via umas pessoas em cada lugar, e eles começavam a brigar entre si em questão de alimento, e eles começavam a matar uns aos outros para comer. E eu falava assim, você vai deixar isso acontecer? Ele falava para mim assim, eu não posso interferir aonde o meu pai, ele ordenou. Eu falava assim, mas ele ordenou que acontecesse isso. Ele falava assim para mim, tem que se cumprir a palavra dele, então eu não posso interferir. E ali, irmão, na hora que parecia que vinha algo em minha direção, e rapidamente ele me tirava dali, e ele falava assim, você vai para a guerra, porque tem uma grande guerra acontecendo, e vocês podem perder essa guerra, e por isso que você vai ter que ir. Irmãos, na hora que ele me tirava dali, ele me revertia das armaduras, e eu ia para esse campo de guerra, e eu via aqueles 2 demônios, quando eu vi no começo, e eles apareciam novamente, e eles começavam a me atacar, e eu começava a guerrear com eles, irmão, mas só que eles eram muito fortes, e eu falava assim, eu não vou conseguir sozinho,
eu não vou conseguir sozinho. Eu falava, Senhor, envia alguém para me ajudar. E rapidamente, irmãos, assim, quando eu olhava para trás, eu via o irmão Manuel. O irmão Manuel, ele estava grande, e como se ele tivesse com um machado na mão. Mas só que quando ele vinha guerreando, eu ouvia o Manuel falando algo, mas só que eu não conseguia entender. E ele começava a falar algo tipo assim, que ele estivesse profetizando sobre a terra. E ele vinha coisando aquele machado, e ele vinha guerreando. E o Senhor, ele falava para mim assim, ó, eu enviei alguém para te ajudar nessa guerra. E eu começava a guerrear novamente. Eu sei que na hora da guerra, eu estava com aquela serpente, e eu comecei a guerrear com ela. Rapidamente eu conseguia perfurar ela. Quando eu perfurava, é como se aquilo que ela estava enrolado, irmão, parecia assim que ela era igual um elástico. Quando tu solta, ele vai longe. Assim era aquela serpente. E eu começava a ver o Manuel, e eu começava a correr para me ajudar o Manuel nessa guerra. E quando eu chegava perto, eu sei que o Manuel cortava aquele ferrão daquele escorpião. E ele falava assim para mim, você viu ele tentando ferir a terra? Você viu? Eu falava assim, eu vi. Ele falava, pois é por isso que o Pai me ordenou a guerrear com ele, que não era para ele ferir a terra. E ali, irmãos, eu ia para um outro lugar. Eu já não via mais o Manuel, mas eu ia em outro lugar, como se tivesse várias obras de feitiçaria em um lugar só. Era muitos. E eu começava a quebrar, irmão. Quando eu começava a quebrar, eu começava a ver o nome, não só dos guerreiros, mas eu via o nome do apóstolo e da apóstola no meio. E eu falava assim, por que o nome deles estão aqui? Ele falava assim para mim, sabe por quê? Porque eles têm abrido a boca para falar para o povo do meu pai não desistir de ir à guerra. E aqueles feiticeiros e aqueles macumbeiros têm odiado a vida deles. E estão fazendo de tudo para que eles caiam. Não só ele, mas também aquela igreja. Ele falava para mim. Ele falava assim, é por isso que o Pai te enviou, para te destruir tudo isso. E eu começava a destruir, irmãos. Não era um, dois, era muitos. Eu começava a quebrar aquilo, quebrava. E rapidamente eu via um homem sentado. Que esse homem, ele falava assim, você acha que acabou? Você acha que essa guerra acabou? Eu falava assim, eu sei que ainda não acabou, mas enquanto a gente estiver na posição, enquanto a gente estiver orando, o Senhor, ele vai dar vitória. Ele falava assim, então vamos à guerra. Vocês mexeram com algo que vocês vão ter que se garantir. Ele falava para mim. E eu falava assim para ele, eu falava assim, tu sabe quem me enviou aqui, e a gente não vai desistir enquanto isso não acabar. E ele falava, então vamos ver quem vai ganhar. E ali, irmãos, aquele homem sumia da minha frente, e o Senhor, ele me levava ao céu novamente. Ele falava assim para mim, não desistam de orar, enquanto eles pensam que eu entreguei o meu povo na mão de demônios, eles estão enganados. Ninguém é maior do que eu. Ninguém é maior do que minha palavra, ele falava. E aqueles demônios que tentaram ferir a terra, eles não conseguiram, porque a minha mão o guardou. Ele falava assim para mim. E na hora ele falava assim, fala para minha serva e para o meu servo, não pararem de falar a verdade. Não dizer para o meu povo desistir, porque enquanto eles permanecem lá, eu tenho dado vitória. Amém? Essa foi a minha experiência.
Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, ó: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, né? Amém, amados irmãos? Um dia, né, aquele dia virá. Talvez demore daqui a um mês, talvez daqui a um ano, daqui a 10 anos, talvez daqui a 1 milhão de anos. O fato é que um dia Jesus voltará, e esse, como a Bíblia diz, será o grande e terrível dia do Senhor. E o Senhor todo tempo ele fala conosco: te prepara, igreja, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Irmãos, essa experiência do irmão Everton foi muito forte, né? A qual o Senhor mostrava uma grande escuridão na terra. Não sabemos para quando serão esses dias, não sabemos, né, se vai acontecer na nossa geração, porque a palavra de Deus fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O fato é que o relógio está passando, né? Gerações já passaram, e agora você está andando aqui sobre a face da terra, e você é o seu tempo, né? É o tempo, é o ano aceitável de você desenvolver a sua salvação, de você buscar a sua salvação, de você fazer a obra do Senhor, de você cumprir, né, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então essa experiência foi muito forte, uma experiência de guerra, uma experiência de revelação, e esse dia virá, e a igreja tem que estar preparada para isso, não é isso, apóstola Janaína? É isso, e quando se fala do ano aceitável, né, ainda é tempo oportuno de arrependimento, de consertar as nossas veredas, de buscar a face de Deus, de realmente buscar um nível mais profundo de intimidade com o Senhor e dedicação, porque a vinda do Senhor está próxima e Ele virá no piscar de olhos. Então nós precisamos estar preparados a todo instante, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir, um noivo vai vir buscar a sua igreja, vai arrebatar, né? E aí tem os acontecimentos futuros depois da vinda do Senhor, né, irmãos? Então é importante nós perseverarmos em oração, perseverarmos na fé, realmente trilhar o caminho da porta estreita, estar no centro da vontade de Deus, né? Então é isso que nós temos que crido, temos buscado, temos intensificado a nossa busca pelo Espírito de Deus, né? E que essa experiência possa tratar profundamente o seu coração, né? Quando eu vejo uma experiência assim, nos traz mais temor, né, mais desejo de continuar buscando a face de Deus, de realmente estarmos no centro da vontade de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa no grande dia da volta do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Então é isso, né, irmãos? Espero que essa experiência tenha edificado algo na sua vida, e que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado no nosso tempo, na nossa geração, para que possamos alcançar a bênção principal, que é, aleluia, glória a Deus, a nossa salvação, a salvação dos nossos familiares, a salvação daquele que nós amamos, em nome de Jesus. Amém, apóstola? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, Senhor, que o Senhor deu ao teu servo, Pai, por cada ouvinte, cada irmão e irmã que chegou até aqui, esse momento da oração. Que a tua graça visite a todos, que o teu poder cubra a igreja, Senhor, que possamos estar preparados para que quando esses dias acontecerem, nós não estejamos mais aqui na terra, mas nós estejamos no céu, celebrando as bodas do Cordeiro, celebrando, aleluia, a vida, celebrando aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz, como diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, é isso que almejamos, é isso, Pai, que queremos, Pai. Então nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, meu Pai, a seguir perseverando, Senhor, e enquanto estivermos aqui nessa terra, que possamos fazer a tua vontade e com excelência, Pai. Então nos capacita para isso, Pai. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.